Fala pessoal, tudo bem com vocês? Palmeiras, hein? O Atlético Mineiro. O Verdão compete mais e abre vantagem nessa primeira partida das oitavas de final da Libertadores. No talento de Veiga e na força de Gustavo Gomes. E o Felipão, hein? Tá bravo. Depois, na entrevista coletiva. Vamos falar sobre tudo isso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! De novo, o Palmeiras na Libertadores mostrando a sua força e mostrando que continua sendo um fortíssimo candidato a ser tetracampeão continental. Sim, isso pode acontecer. Ali na frente, algumas coisas vão se acomodar. É claro que nada está decidido no confronto ainda, mas vamos combinar que é uma grande vantagem. Uma grande vantagem e o Palmeiras sabe muito bem jogar essa competição. Viveu uma certa instabilidade, jogadores lesionados, o Abel Ferreira tendo que lidar com alguns desfalques, improvisando alguns jogadores, aquela cobrança por reforços e tudo mais, que até em determinado momento, com razão, porque quando você muitas vezes não tem um jogador e não tem uma reposição à altura, você perde qualidade, perde fôlego, mas o Abel Ferreira consegue, né? Impressionante, ele consegue muitas vezes tirar coelhos da cartola e eu até acho que esse Palmeiras ele tem um limite. O problema para os adversários é quando ele joga no seu limite. Esse limite ele é muito alto. O problema é quando algumas peças importantes vão se ausentando. Como em determinado momento ele ficou sem o Zé Rafael, sem o Rafael Veiga, sem o Arthur na Copa do Brasil, que fez falta, muita falta, e aí ele pôde ter de novo o Arthur nesses jogos de Libertadores, teve recentemente no Brasileiro, já emendou a terceira vitória seguida, 4 jogos sem perder, viveu aquela turbulência ali, né, falando em avião, aquela coisa toda, mas já assentou de novo. E aí pega um adversário que tem um time belíssimo no papel. Eu não consigo explicar o que acontece com o Atlético Mineiro. Cara, o ataque do Galo é um ataque que, olha, só não seria titular, eu acho que em Palmeiras e Flamengo. Porque Pavon, Paulinho e Hulk. E o Galo não consegue jogar bem, cara. Não consegue. O primeiro tempo foi do Palmeiras, o Atlético Mineiro não jogou. Um time espaçado, um time lento, um time sem ímpeto. Um time que, sabe, não parecia estar jogando uma competição tão importante contra um adversário tão importante, sabendo a qualidade do adversário, dando a liberdade que deram para o Rafael Veiga em 2 oportunidades. Na segunda ele guardou. Na primeira ele arrancou assim, mas com um latifúndio no Mineirão, arriscou o chute, o Everson fez a defesa e o Rony quase chega. Na segunda, irmão, na segunda, o Mike faz uma inversão de bola lá, o Gustavo Gomes chega na ponta completamente livre, cabeceia pro centro da área, o Jamerson tira a bola meio que atabalhoado, a bola sobra na meia-lua pro Rafael Veiga sozinho. E aí, irmão, deixar o Veiga chutar, ele é decisivo, impressionantemente decisivo, esse camisa 23 do Verdão. E aí não quer saber se tá jogando no Galo, se tá jogando no Mineirão, se tá jogando em casa, se tá jogando fora de casa, ele foi lá e resolveu. Na comemoração, vejam só, deu uma voadora na bandeirinha de escanteio com o símbolo do Galo. Acho que ficou muito claro que depois, né, do que aconteceu recentemente com o Luciano na Neoquímica Arena, é que ele faz aquilo e gera uma confusão generalizada, né, e ainda encara o torcedor numa arena que tem uma nova disposição, né, com a proximidade do público ali com o gramado, que é diferente do Mineirão, né, que é um estádio em que o Rafael Veiga comemora na frente da torcida e os caras estão a quilômetros de distância. Enfim, o árbitro tem que entender esse contexto. Não houve nenhuma represália ao que o Rafael Veiga fez. Se tivesse gerado um bolinho de jogadores do Galo para cima do Veiga e tudo mais, provavelmente ele receberia o amarelo. Mas enfim, o Veiga abre o placar a 29 minutos, depois do Palmeiras construir muito mais, chegar muito mais ao ataque, e o Galo teve aquela voleio bicicleta do Hulk ali no finalzinho, tentando alguma coisa, mas está jogando muito pouco, né? O Hulk está jogando muito pouco. O Paulinho perdeu um gol, ainda bem que havia impedimento na jogada. Quando o Igor Gomes já está em campo, ele entra no primeiro tempo no lugar do Zaratio, não melhora muita coisa, e aí no segundo tempo tem um lançamento muito parecido com o gol do Palmeiras, né? Um lançamento que vai lá pro Igor Gomes, ele centraliza pro Paulinho na frente do Everton, tipo assim, recua.
Sei lá, ele pisa na bola, não sei o que acontece, que ele perde um gol inacreditável. Sorte que o Igor Gomes estava impedido na origem da jogada. Sorte porque assim, né? Não foi gol perdido por conta disso. Com a bola rolando mesmo, efetivamente, o Gemerson dá uma cabeçada numa bola parada que o Everton pega embaixo. E só. E só. E olha que o Atlético jogou melhor no segundo tempo. Porque o Palmeiras usou mais da estratégia. O Palmeiras controlou mais o espaço, permitiu que o Galo tivesse mais a bola e o Galo pouco agrediu. Pouco agrediu. O Everton não trabalhou tanto assim. Tanto que o segundo gol era para ter saído do Palmeiras, numa cobrança do John, que já estava em campo substituindo o Dudu. Acho que é um lance contra até, né? A bola desvia e acaba batendo na trave. O Palmeiras quase chega ao segundo gol. E aí definiria o confronto de uma vez por todas. Acho que já está bem encaminhado, porque o Galo não tem forças, né? Eu até, na projeção para o jogo, falei o seguinte, cara, o Filipão gosta desse tipo de jogo. Jogo de mata-mata, de Libertadores, contra o Palmeiras, ele sempre apronta contra o Palmeiras. O Galo tá 9 jogos sem vencer, 8 com o Filipão. Agora 10 sem vencer, 9 com o Filipão. Mas antes do jogo, né, eu pensei, se tem um jogo pro Galo do Filipão vencer, é justamente esse contra o Palmeiras. Não acontece, gente. Não acontece porque você olha e não vê nada. Nada. Você vê um time muito bom, individualmente falando, mas nem individualmente as coisas se resolvem. Porque tem muitos times, e a gente viu isso ao longo da temporada, alguns times desorganizados, ou sem um coletivo, ou com dificuldades de evolução, mas com um individual ali resolvendo. Com jogadores minimamente técnicos conseguindo resoluções. Cara, o Galo nem isso. Nem um Guilherme Arana para resolver, nem um Hulk, um Pavon, um Paulinho, um Zarate, um Batalha, Cara, nada, não acontece. E assim, é assustador. Assustador porque é um Galo que a gente já viu com uma boa base desse elenco ser campeão brasileiro, ser campeão da Copa do Brasil, ser campeão da Supercopa. Tá, eu sei que isso ficou lá em 21, mas é uma boa parte da base desse elenco e os caras, sei lá, não sei se estão de barriga cheia, já ganharam títulos, não sei. Mas assim, o jogo pro Atlético Mineiro se impor era hoje. Não tá proibido do Galo ir ao Allianz Parque, vencer o jogo e tudo mais, e se classificar, não tá. Agora, esse Palmeiras é cascudo demais. Sabe jogar esse tipo de competição e com a vantagem ainda. Não é um time que vai se acomodar, não é um time que vai meramente se debruçar sobre o resultado. Uma coisa é você usar a estratégia, controlar o espaço e conseguir entender que esse resultado ele é interessante e favorável para você. Foi o que aconteceu hoje depois do 1-0. É assim que o Palmeiras joga. E ainda podendo marcar o segundo. O Palmeiras no Allianz, com essa vantagem de 1-0, vocês acham o quê? Que vai esperar o Galo? Não. Vai tentar resolver o confronto fazendo 2-0 e acabando com tudo. O Abel Ferreira tem essa mentalidade, passa isso para os jogadores e é isso que a gente percebe. Então, assim, só uma hecatombe tira o Palmeiras de umas quartas de final da Libertadores depois do que a gente viu. Até pela fase do Atlético. E aí eu me pergunto de verdade, porque eu sou um fã de Felipão. Para mim, um dos maiores técnicos... Para mim não, né? Isso é fato consumado. Um dos maiores técnicos da história do nosso futebol no mundo. Ele tem 27 títulos por quase todos os continentes, por vários países, tem todos os títulos possíveis. Eu me pergunto, ele precisa disso? Precisa. Aos 73, 4 anos, estava lá no Atlético Paranaense, como coordenador técnico, numa zona de conforto, mas realizando seu trabalho, tranquilo. Ele precisa disso. Ele podia estar em casa, que seria celebrado por todas as suas conquistas, ou ele poderia estar no Atlético, trabalhando numa função muito menos estressante, de pressão. Aí ele vai, assume o Atlético como técnico, aí vai para a coletiva, não gosta da pergunta dos repórteres, tá 9 jogos sem vencer. Precisa disso, Felipão. Enfim, todo o meu respeito a ele, mas eu acho que, né, ele não precisa disso. Eu respondendo, ele não precisa. E o Palmeiras, de novo, deu um passo importantíssimo para, quem sabe, conquistar algo inédito. Nenhum time brasileiro tem 4 títulos de Libertadores. Será que o Palmeiras belisca esse ano? Tem condições. Tem muita coisa para acontecer ainda, mas tem condições. É, de novo, candidato ao título. E mostra isso a cada jogo da Libertadores. Se oscila em algum momento, se foi eliminado da Copa do Brasil, se no Brasileiro já não consegue buscar o Botafogo,
Na Libertadores, esse time é embaçado. Foi a melhor campanha da fase de grupos. Quando precisou dar resposta, meteu 4-0 no Bolívar. Chega nas oitavas, vence o Galo fora de casa, algo que nunca tinha acontecido em mata-mata de Libertadores. Foi a primeira derrota do Galo em mata-mata da competição continental. Ou seja, uma derrota inédita. O Palmeiras impõe ao Galo uma derrota que o Galo nunca teve em toda a sua história. E o jejum de vitórias não acontecia desde 1992. Muitos de vocês não eram nascidos. Eu era um garotinho de 11 anos de idade. Sim, só naquele momento o Galo teve um jejum de 10 jogos sem vencer. 5 derrotas e 5 empates. Que fase, hein, Galo? Que momento, hein, Palmeiras? Comentem aqui o que vocês acharam do jogo. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!